Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Tech é Top Podcast. Mais um episódio épico aqui para vocês. Queria agradecer a audiência de vocês. Se você ainda não segue o nosso canal, por favor, clique aqui no sininho, coloque a notificação, dá um seguir. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok. É sempre um prazer compartilhar esse conteúdo para vocês. Hoje o episódio é muito especial. Hoje a gente vai falar sobre conselho. O nosso episódio, o conselho de hoje, conta com a presença de dois convidados super ilustres, que eu vou anunciar daqui a pouquinho. E a gente vai debater hoje sobre conselho. Quais são os tipos de conselho? Quando o empresário, o empreendedor precisa começar a pensar em como estruturar esse conselho, ter um conselho, ter pessoas que vão ajudá-lo na tomada de decisões, vão ajudar ele a aconselhá-lo a tomar as melhores decisões. Isso é tão importante que eu acredito que muda a trajetória de empreendedores, né? Pode fazer a grande diferença na sua vida. Então, escuta esse episódio que eu acho que vai ser muito produtivo para você. Então hoje eu estou aqui com dois amigos maravilhosos. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles aqui. Aê! Pode bater palma. Eu estou aqui com o Lísias e com o Emílio Burlamac. Eu vou começar com o Emílio. Emílio Burlamac, seja bem-vindo. O Emílio, ele tem 36 anos de carreira em uma grande multinacional, trabalhou em vários países, morou em 3 países, mas coordenou a gestão de vários países, Latinoamérica e também fora daqui. Ele é conselheiro formado Trends Innovation. E é uma pessoa, é um entusiasta do tema, além de ser presidente, de ter sido presidente e fundador da CTIB. É isso, Emílio? É isso aí. Associação dos Conselheiros Trends Innovation do Brasil. Ela foi fundada quando? 2 anos atrás. Basicamente 2 anos. Foi exatamente, nós estamos foi 2021. Foi durante a pandemia? No finalzinho de 2019. Ah, legal. Mas... a pandemia atrasou um pouquinho? Pois é. Foi como presidente nessa primeira gestão. Que legal, parabéns. Ele é bastante humilde, né? Mas foi fundador, encabeçou. É um projeto que ele ama muito, né? Que ajuda uma série de profissionais da área a aprenderem, né? A trabalhar como conselheiro. Muito legal, sim. Muito bacana. Legal. Então eu tô com o Lísias Lauretti, que é um grande amigo também, executivo do setor bancário. Trabalhou em vários bancos, entre eles JP Morgan, trabalhou na TecBan também e vários anos na Serasa Experian. Então, seja bem-vindo, Lísias. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e com o Emílio. Que legal, legal. Bom dia, boa tarde. Além disso, você é uma pessoa muito... você gosta de ajudar muito, né? Então, hoje você também ajuda na Unibis, né? Como responsável em TI, além de ser diretor do Clube Paulistano, né? Um grande clube tradicional, que para você que não é de São Paulo, é um dos clubes mais tradicionais, está em Arrixa, né? Pinheiros e Paulistano, né? 120 anos tem o clube, então é bem bacana. Né? E uma responsabilidade também, né? Porque sim, é um público bem exigente, né? Então eu sou diretor de TI lá. Acho que o pessoal do Pinheiros faz uns ataques phishing lá, não faz não? Pouquinho. Essa rixa paulistana. Os clubes cooperam, né? Existe um pouco de competição, mas os clubes acabam cooperando um com o outro, que não é, né? Ninguém ali tá roubando o cliente de ninguém, né? Não tem aquela história, né, por exemplo, de um mercado financeiro. Né? Legal. Mas bom, seja bem-vindo e parabéns pela sua trajetória nos bancos, né? Porque eu sei que não é fácil passar por tantas empresas bancárias, né? Como o próprio JP Morgan, né? Tem um peso muito grande, então seja bem-vindo. Okay, obrigado. Hoje a gente vai debater um pouquinho e eu queria fazer um papo com vocês muito leve para que o público que está nos assistindo, para você que é empresário, empreendedor, ou diretor, ou executivo, até mesmo você que está pensando em ter um comitê, que agora eu entendi a diferença entre conselho e comitê, a gente vai falar disso aqui, para ajudar na tomada de decisão. Como isso é importante, né? Ter um conselheiro consultivo ou mesmo um comitê para te ajudar, para que você tome a melhor decisão da sua vida. Como diria, né? Bom, acho que um dos maiores conselheiros que eu tenho para minha vida é o livro de Salomão, né? Eu falo que é o livro da Bíblia, mas você não precisa ser religioso para ler e achar que aquele livro é maravilhoso. Então, trazendo um pouco da sabedoria do cotidiano, que é importante para a nossa vida, para o mundo empresarial. Como que eu identifico quando eu preciso começar a pensar nessa rede de confiança que pode vir a ser um comitê ou um conselho? Começando por você, Lísias.
Então, não existe assim um momento pré-definido, né? Eu diria que é mais visão, né, do próprio empreendedor de conseguir ter pessoas qualificadas ajudando ele a pensar no negócio dele, né? Então, as empresas, as mais desenvolvidas, têm isso por obrigação. As sociedades anônimas, por exemplo, elas têm a obrigação de ter um conselho. Por quê? Porque representa uma boa prática de governança, ou seja, uma gestão, uma camada de gestão extra além do grupo executivo. Então, assim, uma startup, e eu já participei como conselheiro consultivo em conselhos, uma startup pode ter um grupo, né, ajudando logo no seu início. Então, ela vai, né, eu carinhosamente digo que ela vai evitar grandes né, bateções de cabeça, porque sempre é um conselho, né? Você ouve e processa, né? E principalmente um conselho consultivo, você ouve e adota se você quiser. Mas, minimamente, você está ouvindo ali de gente que já passou por isso, que tem experiência, conhece mercados, conhece, né? Já está calejado, né? Já. Calejados, né? Que no meu já caso, o sofreu cara tá muito. careca de saber, né? então é isso. Acho que, né, como primeiro pensamento seria isso. Legal. Emilinho, você ainda não está careca de saber, né? Ou quase. Quase, né? Quando que o empreendedor deve se preocupar em ter essa rede de confiança para ajudá-lo? O Lísias trouxe de uma forma muito boa, né? Você não tem hoje tamanho de empresa para ter um conselho. Conselho hoje é muito viável você ter pessoas com mais experiências, com experiências naquele ramo de negócio, ou com experiência de forma mais generalista, para poder ajudar a tua empresa a crescer. Para evitar aqueles problemas que você vai cair se você não souber trabalhar. Quando você fala de startups, são empresas que estão começando com boas ideias, tem todo um mundo pela frente. Se você tiver pessoas que vão te ajudar na parte financeira, na parte estratégica, na parte de marketing, na parte da governança em si, pessoas, como é que você vai fazer para aguentar os trancos que nós temos no começo das empresas, etc. Então, essas pessoas podem te acelerar muito o crescimento através das suas próprias experiências, né? Então, acho que não tem tamanho, não tem momento certo. É você enxergar, querer crescer e sair para essa nova jornada. Para essa jornada. Pensando no nosso cotidiano trivial, assim, pensando para quem ainda não tem uma empresa ou está começando ou quer começar uma empresa, você acha que tem a ver com a nossa educação? Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que muitos países, as pessoas costumam falar, tem famílias que falam de dinheiro, planejamento financeiro de uma família. Um núcleo familiar nada mais é também do que, se você for pensar, uma empresa, né? Uhum. Você protege patrimônio, você gera riqueza, você quer o bem-estar, promove bem social. Então, pensando, por exemplo, para quem ainda não tem uma empresa, mas vamos tentar dar esse exemplo da família. Vocês acham que na nossa educação como brasileiros falta um pouco disso? Talvez se a gente viesse com esse pensamento de troca de educação, de falar dos problemas, né? Porque muitas vezes o pai tem um problema e não fala para o filho tem um problema e não fala para o pai. Ou mesmo falando de tabus como dinheiro, como comportamento, ESG, enfim. Tem muita coisa que a gente, né, tinha muito tabu. Eu queria perguntar para vocês. Faz sentido a gente melhorar a nossa educação para ter isso dentro de casa? Eu estou contando aqui de um contexto comportamental. E a outra pergunta que eu queria perguntar é se algum dia a mulher de vocês já salvou vocês de alguma grande, né, decisão errada. Aí, manda bala, Lísias. Então, eu assim, né, vou responder a segunda primeiro. Com certeza, né? Acho que a intuição feminina é espetacular, né? Então, super, né? Se a gente está indo bem, com certeza, né, tem uma parcela muito representativa que é devido a uma série de situações onde você divide coisas e escuta outra perspectiva, né? E acaba sendo o mesmo princípio que a gente falou na tua questão inicial.
De você poder ouvir alguém falar sobre alguma coisa que você, no fim, vai decidir fazer, né? Então, acho que sim. O primeiro tema, acabei respondendo. O segundo, primeiro tema, me refresca. Era sobre a importância da educação, né? Para a gente poder debater sem dúvida, assuntos ásperos, né? Falando aqui como pai de 3 filhos, né? A gente até uma determinada a idade, você dá ordens. Depois você começa a acompanhar e aconselhar, né? Então, é uma coisa natural, né? E independente aí da vida como conselheiro, tudo, chega uma hora que, né, a pessoa já está formada, tem seus valores, né? E tem, né, sua vida própria. E não cabe mais, né, você... Então, esse exercício do aconselhamento em casa, ele é, sim, um paralelo, né, um bom paralelo para o que você tem numa empresa. Só que não é profissional, né, não existe demissão, né? Eu falo para meus filhos, eu não posso te demitir, né? Numa empresa, se você fizesse isso, você seria demitido, né? Então, Boa. só para criar a noção de respeito, respeito, de seriedade, valor, de linha, né? Cruzou a linha, né? Então, assim, né, resumindo, o aconselhamento sempre é bom, né? Quem tem, talvez, a ideia, a coragem de pedir conselho, sempre escuta coisa boa. E sempre assim, eu vou acatar ou não. Né? Não é algo imposto. Perfeito. Né? Porque senão aí é o chefe. Chefe, né, tem uma conotação diferente. Tá? Então... Vocês pegaram, inclusive, eu queria até comentar, vocês não são tão velhos assim, tá? Mas vocês pegaram essa mudança, né? Do chefe e do líder. Vocês pegaram muito isso, né? Bastante. De uma época muito diferente. Bastante. Emílio, a crise algum dia já te livrou de alguma enrascada? Sempre. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma retrospectiva. Eu tenho 40 anos de mercado de tecnologia. Ou seja, eu sempre brinco que eu comecei com 5, né? Mas, brincadeiras à parte. E de casado, fazendo as contas, uns 37. Se somar mais noivado e namoro, eu passo dos 40. Então, essa parte, se você consegue chegar até esse momento, com 2 filhos criados, minha filha casada, com uma pessoa do bem, os 2 trabalhando, os 2 ganhando a sua vida, ganhei uma netinha também. Linda, já maravilhosa. Da criação da neta. Que ela pode fazer o que ela quiser ainda, né? Não tem 3 anos, mas é fantástica. Mas quando você faz isso, se você não tiver alguém para estar junto com você, discutindo, olhando, pelo fato de morar, levei a família inteira para morar fora durante 8 anos. Idiomas diferentes, culturas diferentes, valores. Cara, fantástico. Você tem que ter algum respaldo aí, porque senão não rola, né? Então, é legal. E você cuida da sua família, dos seus filhos, com essa liberdade de você poder levantar a mão e falar, cara, pisei na jaca aqui, o que eu faço? Vamos Verdade. lá. Você compartilha, né? Até os fracassos, né? Com a família. Tudo. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então eu queria, primeiro, para você, mulher que está nos assistindo aqui, meus parabéns. Por isso que eu até estava comentando sobre isso, como vocês são importantes, a sensibilidade feminina é tão importante. O Litas falou da intuição, né? E aí, fazendo até um comentário. Olha que interessante. Eu já me vi em várias situações, eu queria perguntar se vocês já passaram isso com vocês. Que a lógica de uma decisão para alguma coisa pessoal, por exemplo, era completamente oposto da opinião da minha mãe ou da minha noiva. Oposta, completamente oposta. A lógica matemática era uma. E ela, não, mas não vai dar certo. Não vai por aí, né? E eu tenho casos, inclusive, até de emprego que eu escolhi e tal, que eu ia trabalhar numa empresa, fui trabalhar em outra, e realmente foi muito melhor para mim a escolha, mesmo que fosse fora da lógica. Isso existe mesmo? A mulher tem isso aí? Vocês acham que isso é real? Eu acho que a perspectiva externa, né? Uma outra perspectiva é sempre importante. E segundo, intuição, né? Que eu falei. Eu acho que tem um lado, sim, né, da pessoa... Eu sempre brinco assim, né? Homem, por exemplo, muitas vezes eu entro no ambiente e noto algumas coisas, né? A mulher, em geral, ela nota o ambiente inteiro,
né? Então, isso é uma grande diferença. Né? Mulher tende a ter muito mais aberta do que a gente tende a ser mais por caixinha, né? Então, só nisso a gente já tem uma complementaridade excelente aí, né? Então, até uma questão de sobrevivência, sim, né? É sim. Não, mas isso é um complemento, né, Rafa? Você não faz nada sozinho. A gente sabe que se fizer sozinho, na tua vida particular, na tua empresa, não existe um líder que faça tudo. Você depende de uma equipe. Na tua casa, a tua equipe é tua família. Você faz parte, você pode liderar algumas coisas, outra pessoa lidera outras coisas, você faz parte daquela equipe, mas esse complemento é que dá o sabor. Tem um estudo que eu li recentemente, eu não vou lembrar a fonte agora, mas é um estudo que mostra, um estudo internacional, foi feito em Nova York, demonstrando que as empresas que têm no conselho mulheres são empresas que têm mais longevidade e elas são mais lucrativas. Então, até eu estava comentando, né, que muitas vezes a intuição feminina, que pode ser uma coisa inconsciente, ou uma ciência, talvez um dom, né, que elas tenham mais aguçado que nós, homens, ajuda na tomada de decisão. Então, vocês acham que realmente hoje é fundamental ter mulheres na diretoria com igualdade? Sim, o mix é super importante, né? Porque pensa na tua família expandida, como que é, né? Tem mais mulher que homem, né? De repente. Em geral, né? Na minha família, por exemplo, eu tenho 9, por parte da minha mãe, eu tenho 9 tias e 3 tios, né? Então é uma família grande e tal. Mas, né, brincadeiras à parte, assim, minha experiência, né, enquanto gerindo equipes, minhas equipes eu sempre primei em ter pelo menos metade, né, dos líderes mulheres, porque o mix é matador, né? Ele acaba o grupo acaba ficando mais forte, né? Então eu acredito bastante nisso. Nenhum extremo é bom, eu acho, tá? Então nem tudo homem, nem tudo mulher. Eu acho que o mix acaba sendo legal. E é um pouco do que você tem quando você olha para tua grande família. Né? Perfeito. E parece que essa geração que está vindo está nascendo mais mulheres do que homens, inclusive, né? Estão tomando conta do mundo. As mulheres tomando conta do mundo. Então fica aqui já de novo nossa homenagem. Parabéns você, mulher. Curta seu dia, aproveita. Os homens que estão ao seu redor, hoje é o dia de você ser a rainha deles, porque você já é o ano inteiro. Hoje a gente só vai ter, né, manifestado de forma diferente. Emílio, entrando um pouco então agora na questão de conselho. Quais são os tipos de conselho que uma empresa... Eu vou falar de 3 níveis de empresa. Por exemplo, vamos imaginar que você tem na mesa 3 empresas. Uma empresa que é uma startup, uma empresa média e uma empresa grande. Uma empresa grande, qual é o nível de conselho que ela deve ter ou de comitês? Uma empresa média, qual é o nível de conselho e comitês que ela deve ter? E a startup? O que vocês acham que é mais coerente hoje para que a estrutura seja, lógico, né, eficiente e que traga o resultado? Olha, uma empresa grande, normalmente as empresas, sociedade anônima, elas precisam, por lei precisam. Perfeito. Isso é para poder ter a sociedade anônima, para ter registro e tal, precisa ter auditoria. Mas precisa ter um conselho administrativo. Perfeito. Um conselho fiscal. O administrativo vai cuidar também da gestão, vai ajudar, vai assinar embaixo. O fiscal vai garantir que as contas estejam em conformidade com as leis. E você pode também ter um conselho consultivo, que são conselheiros que vão ajudar em determinados âmbitos do que está acontecendo para poder ajudar, seja ela tecnologia, seja ela ESG, diversidade, etc., o que quiser. As empresas menores, normalmente uma startup começa com um conselho consultivo, que são pessoas com muita experiência, que vão poder ajudar a aportar esse know-how para que ela possa crescer mais rápido. Ou seja, para não bater cabeça, como a gente já falou aqui, e passar por situações onde esses conselheiros consultivos já passaram, já vivenciaram e vão trazer as melhores práticas para você tocar para frente. Né? O conselheiro ele precisa ter uma rede de relacionamento grande
para ser um bom conselheiro? Eu digo isso porque eu vejo que não é, o conselheiro não é só trazer as sugestões, enfim, ele também pode ser um construtor de pontes, né? Para relacionamento da empresa com fornecedores ou enfim. Sem dúvida. Você com um bom relacionamento, conhecendo o mercado, sabendo quem faz o quê, você pode criar pontes e ajudar a tua empresa. A empresa a qual você está trabalhando, atuando como conselheiro, né? Sempre é importante você ter esse relacionamento fora, sem dúvida nenhuma. Lízias, uma empresa que fatura até 100 milhões, uma empresa média, quer dizer, considerada média para o nível fiscal brasileiro. Uhum. O que é um conselho? Como seria um conselho ideal para uma empresa média? Então, para uma empresa média, conselho é bacana sempre ter número ímpar, né? E aí depende da empresa média, se ela o dono está trabalhando na empresa, nosso sócio, se ela tem um grupo executivo ou não. Então, assim, um pouquinho pegando carona no que o Emílio falou, você pode ter conselho de administração ou consultivo desde que você nasce, né? Então, é muito da visão de quem é o empresário ali, ou de quem é o fundador, ou dos fundadores. Então assim, eu, por exemplo, eu atuava num conselho de uma empresa até maio do ano passado, que era uma empresa que faturava aí na faixa de 70 milhões, né? E ela tinha um conselho de administração que tinha alguns conselheiros internos, né? E eu vou explicar um pouquinho, e outros independentes, né? Legal. Então, eu, no caso, eu era um conselheiro independente, né? Que eu representava um dos acionistas, tá? Então, assim, falando um pouquinho disso daí, né? Você pode ter conselheiros internos, que são, por exemplo, pessoas que estão na empresa. Então, o CEO, por exemplo, pode fazer parte do conselho, então ele é um conselheiro interno. Aí você tem conselheiros externos, que são conselheiros que já trabalharam na empresa, por exemplo, são administradores de um private equity que está investindo na empresa, são acionistas indiretos ou representam acionistas. Perfeito. E você tem conselheiro independente, que ele não tem vínculo nenhum. Não é parente de ninguém, não conhece a empresa. Tem um nível de intenção um pouco maior. 100%, né? E o mundo ideal é que o conselho seja só de conselheiros independentes. Legal. Para ter independência, né? Porque senão é nós com nós, né? Não fica um negócio meio inócuo, Sim. né? Então, assim... E existe poder? Se o conselho definir uma coisa, o presidente tem que fazer? Ele é obrigado a fazer ou depende do tipo de empresa? Algumas coisas são responsabilidade do conselho, né? Então, por exemplo, definir remuneração dos diretores, né? Definir bônus, né, da diretoria, acompanhar a estratégia, né, acompanhar planos, toda a parte de auditoria, né? Então, assim, coisas que você, né, tem uma responsabilidade solidária mesmo. Quer dizer, porque num conselho de administração, mas aí, talvez falando... Só para não falar a questão de bônus que você comentou, só para ilustrar para quem está em casa, não é só definir o bônus. Talvez você traga alguma meta. Sim. Se os caras fizerem essa meta... Plano de remuneração, legal, talvez, legal, tá? legal. Do grupo executivo, né? E alto nível da empresa também, né? Então, toda essa parte, né, ligada à cultura, gestão de pessoas, né? Grandes áreas, né? Risco, parte de estratégia, tal, sempre é interessante o conselho estar junto, né? Porque existe uma figura que ajuda a entender isso muito bem, que é assim, né? Você tem o grupo executivo embaixo e o conselho em cima, e tem uma área comum, né? Então, o grupo executivo tem que estar mais preocupado com o curto prazo, entregar metas e fazer aquilo que está planejado, e o grupo do conselho tem que estar preocupado mais com perenidade, né? Com prazo longo, né? longo prazo, etc. Então, tem aí, né? E a ideia é que um bom CEO, ele usa muito o conselho, né? Então, acho que esse é um princípio muito importante. Ele não deve brigar com o conselho. Ele deve ter um conselho que o ajude e vice-versa, né? Então, acho que tem um pouco
um pouco desse toma lá da cá, né? Lízias, eu queria fazer vou provocar vocês dois. Vamos lá. É que assim, a gente fala do conselho, parece que é tudo muito certinho e tal, que você vai lá e tal, faz a votação. Mas não tem nenhuma treta? Quais são as tretas que você já pegou nos conselhos que você passou? Quais são as... Eu tô provocando. Assim, primeiro, deve ter um quebra-pau, deve ter. Não, depende dos conselheiros, né? Porque você tem estilo de CEO e de acionista e estilo de conselho, né? Então, geralmente, quando você tem um conselho muito inovador, arrojado, tal, é bom você ter um CEO mais pé no chão. Legal. Né? E vice-versa. Para não dar choque, né? Quando o CEO é doidão, né? Quer fazer tudo e tal, ansioso, tal, o conselho faz aquele papel de frear. Né? Então, assim, o que você tem? Quando você tem a composição não é boa, quando você tem, eventualmente, um pedaço, por exemplo, de uma família, né? E um grupo pouco representativo de independentes, né? Você começa a ferir um pouco... Né? Você tem 3 votos que são da família e 2 que são independentes, ok. Né? Os 2 não vão ganhar sozinhos. Alguém da família tem que vir junto. Então, tem umas saias curtas, né? E aí estava falando, dependendo do conselheiro, se o cara é um cara, uma pessoa, né? Muito saliente, que ele acha que tudo que ele fala é o certo, etc. Então, porque o conselho como grupo tem que soar como uma orquestra. Não é uma banda, não é um cara solo, né? Então, e você tem, né? Às vezes você tem figuras muito conhecidas no conselho, mas cada conselheiro tem um voto. Conselho não tem chefe. Legal, né? legal. Você tem presidente do conselho, que é o cara que orquestra, que organiza, faz as coisas acontecer, cadencia tudo. Agora, conselheiro não tem chefe. Né? Então, cada um que está lá, e principalmente num conselho de administração, onde você, né, responde com seus bens, né, para algo que dê errado com a empresa, então você tem que honrar aquele teu voto com vamos dizer, com bastante zelo, né? Perfeito. Rafa, vou só complementar um pouquinho o que o Lízias trouxe de forma muito apropriada. O conselho, ele está entre a gestão e a propriedade, ou seja, o dono da empresa, o executivo que toca a empresa e o conselho está aqui. Como o Lízias comentou, se o executivo for muito arrojado, o conselho tem que garantir que as estratégias aconteçam e que essa empresa não vai estar só pensando no hoje, tem que pensar no amanhã. Isso é até um conceito de ambidestria, né? Você olhar hoje garantindo a empresa para amanhã. A perenidade, no caso. A perenidade, a longevidade dela, né? Então, o que acontece? Você tem que manter aquela cadeia. É sempre bom todo conselheiro fazer um curso de comunicação não violenta, né? Sempre é bom você ter esses princípios. Ainda mais se for uma empresa familiar, né? Alguma coisa assim, a coisa esquenta. A grande maioria das empresas brasileiras são familiares. Isso. Ou as mais bem, teoricamente, as mais bem-sucedidas, né? Pelo menos temos bons exemplos, né? Você tem muitas situações que você tem que provocar aquilo ali. Primeiro, está apta a olhar a inovação. Você tem que fazer. Porque alguém vai atrapalhar teu negócio lá na frente. Sendo do teu mercado ou sendo de um mercado que você não esteja olhando. Não podemos ter mais o privilégio de olhar. Meu mercado só faz isso. Acabou esse negócio. Você tem que garantir uma sucessão familiar. Que isso daí também muitas empresas morrem porque não estão preparadas. Enquanto a empresa está bem, está dando dividendos, está dando dinheiro para a família, excelente. Quando aquele fundador da empresa deixa de existir ou não quer mais trabalhar aqui, o negócio perde o rumo, né? Então você tem que olhar. Então são várias situações onde você tem que provocar para garantir essa longevidade. A gente viu muitas empresas, infelizmente, morrendo na pandemia,
morrendo porque não teve uma sucessão bem feita. E o conselho vai garantir, junto com o executivo, apoiando o executivo e apoiando também aquelas metas traçadas, que essa empresa vai ter longevidade. Emília, você acha que o presidente, o CEO, que monta um conselho, ele tá automaticamente colocando a sandália da humildade? Aí vou colocar por quê? Porque muitas vezes, isso é muito ruim, né? Você tem diretorias, e a gente vê isso no mercado corporativo, que eles massageiam o ego do presidente da empresa, né? Você não tem uma opinião realmente independente, como você falou, Liz. Até que ponto isso deixa o CEO míope? Talvez, eu estou aqui fazendo a provocação para ver o melhor ponto do conselho. De repente, será que o conselho consegue resolver isso? O conselho tem que pôr o dedo na ferida. O conselho vai falar, não importa se o CEO é seu amigo ou não, quando você vai para o conselho, tem que ser um negócio sério. Não pode, a gente vai estar discutindo governança ali. E vai trabalhar para que aquela empresa tenha... Então, o conselheiro bom não tem medo de ser demitido. O conselho, o conselheiro, primeiro, ele tem que ser independentemente financeiro de qualquer coisa. Você não pode ter a dependência financeira daquela posição de conselho. Boa. Cara, porque senão eu vou votar junto. Não é assim que funciona. Ele pode falar, olha, eu vou ser seu conselheiro durante tanto tempo. Depois é bom trocar. Vai depender do presidente do conselho. Hoje, muitas das empresas que a gente conhece, o proprietário é o presidente do conselho, que é o CEO. Mas ele tem que ter aquela visão onde que o conselho vai ajudá-lo a tomar decisões, tirar fogo de palha que podem aparecer pelo caminho, focar nas decisões corretas para que ele garanta a empresa dele. Sabe? Então, não adianta você ter dependência, votar junto, porque... Não, cara. Na reunião de conselho, o conselheiro precisa pôr o dedo na ferida, saber se aquelas questões com pessoas, com a estratégia, com a parte financeira, elas estão correndo de forma sustentável, que você vai conseguir garantir a empresa por mais tempo. Né? Eu queria fazer um comentário sobre esse ponto. É tão importante o que você falou aqui, né, que você comentou, né? A isenção financeira para tomar a decisão. Cara, isso para mim é um mandato da vida. Eu vou comentar por que eu acho que isso é um mandato da vida. Porque assim, você que é vendedor, que vende algum produto ou serviço, você já reparou que quando você chega para vender alguma coisa e você está precisando do dinheiro daquela comissão para vender, por qualquer motivo que seja, a venda não acontece, ou você fica nervoso, ou dá tudo errado? Acho que mesmo você sendo dependente financeiro... Aqui eu não estou falando do cargo de conselho, né? Uhum. Mas mesmo você sendo dependente financeiro nas tomadas de decisão da sua vida, em alguns momentos você tem que esquecer. Esquecer o boleto. Esquece o boleto, apaga, vai vender, esquece. Pensa no produto, pensa no problema que resolve para o cliente, e se ele não comprar tudo bem, ele vai ficar seu amigo, vai comprar depois. Então, existem alguns momentos que eu, na minha vida, precisando do dinheiro, colocava assim, esquece que eu preciso do dinheiro, senão a coisa não vai acontecer. Acho que isso é um conselho fabuloso, né? Porque se o conselheiro não precisa de dinheiro, teoricamente não está dependente... O dinheiro é bom, né? Claro, mas se não está dependente daquilo para pagar as suas contas, ele vai tomar a decisão batendo de frente por aquilo que ele, de fato, acredita, né? Sim. E eu acho que aqui... Você quer completar? Não, vai lá. Não, eu acho que aqui vale destacar bem, né, o papel de um conselho de administração e o papel de um conselho consultivo, que a gente... Provavelmente empresas médias, empresas pequenas, tendem a ter um conselho consultivo que amadurece para virar um conselho de administração. O conselho consultivo, ele não delibera. Ele não fala, faz, não consta em ata, o conselheiro tal falou tal coisa, não consta. É uma reunião onde o grupo executivo, o proprietário, os fundadores, seja lá quem for, recebe orientações, visões, etc. Numa reunião com o conselho administrativo, portanto, aí que você começa a falar de empresas médias para maiores, é lavrado em ata. O seu voto, o que você falou,
etc. Então, assim, é diferente o tipo de... Mas, em geral, são os mesmos tipos de pessoa, né? Pessoas que têm experiência, vivência num determinado mercado, né? Que sim, tem um bom network, né? Que você explorou isso lá atrás, e que estão ali com interesse na empresa, né? Em que a empresa se desenvolva, que ela dê um bom resultado, né? Que ela seja vista no mercado como alguém que respeita fornecedor, que respeita os funcionários, né? E aí tem os stakeholders, né? Aí, né? Tem todo um contexto. Então, acho que isso é um negócio bastante importante e mais uma vez, você ter, por exemplo, um grupo, né, de conselheiros consultivos ajuda muito. Se você tiver um só. Porque normalmente o que você vai procurar? O que está doendo ali? Eu quero crescer, eu estou com um problema administrativo, eu estou com um problema em tecnologia. Então, procura um cara que é bom nisso, traz ele para te ajudar por um tempo, né? E conselho de administração não, já é um órgão mais formal, né? Onde você tem, né? Você tem agenda, né? Acho que o Emílio cobriu isso bem. Você tem agenda, você tem, né, tudo bem definido, tem ata, tem formalidade, né? Tem votação, tal. Então, né? Acho que é bacana, né? Entender que você não precisa ter um conselho administrativo, porque muita gente, muitas empresas, né? Põem em conselho e quando tem problema de custo, fala, vou tirar o conselho. Isso é mal, né? Para mim, exato. é o maior erro que uma empresa pode fazer é abrir mão, né, de ter uma boa governança em prol de economizar uns trocados. Vai tomar uma decisão, vai Não custar é 20 aí que vezes vai pior. ganhar a guerra. Não é aí que vai ganhar a guerra. Né? Então, isso acontece bastante. Né? Então, né? E assim, você tem conselheiros estrela, né? E você tem conselheiros médios, tem conselheiros que estão começando a carreira. Cada um tem seu valor, né? Então, dá para, né, usar de forma inteligente, né, esse mecanismo. Esse mecanismo. Ô, Rafa, só fazendo uma parte aqui. A hora que você falou que a gente não deveria pensar no dinheiro para tomar algumas decisões ou essa parte financeira, né? É lógico, eu trabalhei 36 anos numa multinacional alemã, comecei ali com os mainframes IBM, muita gente acho que nem sabe o que é isso ainda, nunca viu na vida, né? Mas não é da época. Mas com tantos projetos difíceis, complicados, levo 18 M&As nas costas e uma série de coisas. Cara, era perrengue atrás de perrengue que você faz. Eu acho que a hora que você falou, me veio isso à cabeça. Eu nunca tive medo de ser mandado embora. Porque você faz o melhor que você faz. Não que eu não ia precisar do dinheiro para pagar minhas contas. Mas você esquecia naquele momento, né? Mas você vai fazendo, você assume coisas, você está envolvido, sabe? E depois disso, a hora que eu cheguei e falei, bom, vou sair da vida executiva, me aposentei formalmente, abri uma consultoria, trabalho com conselho e mentoro pro bono jovens, principalmente de baixa renda, para melhorar o caminho ali, né? Isso tudo para ajudar as empresas. Então, se você não tem essa paixão para querer apoiar uma empresa que não seja a sua empresa de mercado, para você poder fazer ela crescer ou ver a tua experiência sendo compartilhada, para ela poder Continuar, né? continuar, ser longeva e tal, acho que você não tem graça, né? Porque senão você sai da vida executiva e essa é uma jogada que também tem que tomar cuidado. Quando você vai por um conselho, você não é o executivo. Você tem uma máxima, uma discussão grande, nose in, fingers out, né? Você põe o dedo na ferida, do nariz ali, mas você não põe a mão. Quem vai fazer é o executivo. Hoje, quando você está discutindo com uma startup, alguma coisa assim, você acaba pondo a mão, então não vale muito sim. nessa situação. Mas com a tua experiência, eu acho que é bacana você usá-la
para abrir os olhos das empresas para ver o que está acontecendo, o que vem de tendências. A hora que você começa a ver algumas áreas de mercado, né? Como é que vai ser o estudo no futuro? Como é que vai ser a sua locomoção? Será que todo mundo vai se adaptar a carros autônomos ou não? Como é que você vai usar a sua energia? A gente estava falando um pouquinho antes, né? Como é que você vai comprar? Vão ter lojas? Não vão ter lojas? Então, principalmente a gente que também vem da área de tecnologia... Até um conselho mais voltado para a tendência inovadora, né? Para a tendência da inovação. Você precisa enxergar para poder ajudar. Agora com a inteligência artificial, então, né? Você imagina quantos comitês vocês dois vão ser convidados para discutir o impacto da inteligência artificial nas empresas que vocês já atuam, né? Mas o que é bacana é que você também tem que entender da parte financeira, você tem que saber se a empresa está saudável. Uma coisa que é interessante, por exemplo, quando te chamam para um conselho, você tem a obrigação de olhar para aquela empresa e entender um pouco qual é o perfil dela, o que ela faz, quais são os valores, porque você está entrando com o seu nome. Pô, depois de 40 anos de carreira, você vai, Não, cara, você pode tem que ser escolher. Coerente, né? Você tem que ser coerente com aquilo que você acredita também. Eu lembrei agora de uma empresa que viralizou porque eles vendem robôs que fazem limpeza. E na loja tinha uma mulher limpando com um pano e uma vassoura. E aí tiraram uma foto e foi muito engraçado. Não é coerente. Não walk the talk, né? Exato. Emílio, pensa rápido, só para te fazer essa provocação. Uma empresa familiar brasileira que você acha que é referência em governança com conselho? Eu acho que eu não vou pensar rápido. O Grupo Votorantim... Você tem um Grupo Votorantim, você tem alguns bancos, você tem... É verdade, os principais bancos brasileiros, né? São familiares, né? Precisam ter uma governança. O conselho nada mais Bradesco, do que Trabuco, né? uma governança, cara. Garantir que aquilo ali esteja dentro das regras, que faça o desenvolvimento das estratégias que foram feitas. Hoje em dia, o conselho também tem que puxar para a questão de ESG, que tanto se discute, né? Environmental, o social, o social e a governança. Você não pode só cuidar da governança a qualquer custo. Não. Você tem que olhar o seu meio ambiente, você tem que olhar a sociedade como um todo. Sabe, então tem alguns temas assim. Tem várias empresas grandes que estão nessa linha, como tem empresas menores também que têm os seus conselhos. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas acho que tem uma empresa no ABC que chama Termomecânica. Acho que é isso. Termomecânica. Você conhece essa era. Eu sou engenheiro mecânico. Essa era sonho de consumo. Para quem estudou engenharia mecânica, era uma empresa referência. Essa, a Voit. Eu não sei se é ela. Já peço aqui, Vênia, desculpa se eu estiver errado, mas é uma empresa que o fundador ele estava com medo de fazer a sucessão e ele criou um estatuto ele criou uma entidade de terceiro setor e que o rendimento da empresa paga um valor para a família dele para sempre, entre aspas, né? E o resto fica como lucro para essa associação de terceiro setor que ajuda as crianças no ABC. Que legal. Pelo amor de Deus, se eu estiver errado, no próximo episódio eu coloco a correção. Mas eu estive lá e foi muito legal porque ele protegeu a empresa da sucessão, não que seja ruim, mas naquele momento ele estava preocupado, ele faleceu, mas a empresa tem mais de 100 anos já, ou está próximo disso. Perenizou, né? A importância de ter uma governança, né? Um conselho, porque ele não tomou essa decisão sozinho, né? Quantas pessoas não ajudaram ele a pensar num modelo que mantivesse a empresa com caixa para continuar investindo em inovação, para ela se manter até hoje, e virou uma empresa realmente diferente, né? Então, tem alguns números, né? Quando você fala de empresas de capital aberto, né, sociedade anônima, que estão abertas, né, que estão em negociação na Bolsa, ou aqui ou no exterior, você está falando aí de umas 500, 600. Tá? Essas, então, tem lá conselho de administração, é meio que lei das SAs, né, tem que cumprir. Quando você fala em empresas familiares, você está falando do universo de mais de 20 mil empresas. Né? E de todos os tamanhos.
né? Então, tem empresas fechadas, né? Tem empresas semi-abertas e tem empresas, né, que, vamos dizer, que são familiares, profissionalizadas e 100% profissionalizadas, né? Então, você tem um pouco de tudo, mas não necessariamente essas empresas deixam de ter um conselho de administração, né? Porque e é muito você falou do empresário, do empreendedor, do fundador. Quando ele é bem assessorado, tem essa preocupação, porque muitas vezes para a própria família é um problema, né? Vamos dizer, o pai, fundador, alguma coisa assim, porque ele está com 80 anos e ele acha que se não for ele, a empresa não vai funcionar. Sim, não, e também ninguém... Então, assim, o filho não tem a obrigação de ser exatamente como o pai, né? Não tem isso, tem que ser livre, tem que poder seguir, né? Exatamente. Então, tem empresas não é nenhum que demérito, têm né? acordo de acionista, né? Se filho pode trabalhar, se não pode trabalhar... Né? Como que, então, né? Acordo da família e acordo da empresa, né? Para não misturar os dois, porque quando mistura os dois, Emílio já descreveu, né? Muitas vezes a empresa não sobrevive. Lísias, qual foi a decisão em reunião de conselho que você tomou em conjunto, que foi a decisão mais difícil, mais emblemática? Você não precisa falar exatamente o tema, o detalhe, não, só por alto. Tinha a ver com o quê? Troca de CEO. Nossa! E por acaso esse CEO tinha contratado boa parte do conselho? Não, porque assim, o CEO nesse caso era um executivo e o fundador já estava no conselho, então já estava fora da gestão. Já pensou, cara, Mas a gente enquanto conselho, a gente veio acompanhando, né, o desempenho, né, do então CEO, e a gente, num determinado momento, falou, ele não vai levar a gente onde a gente quer chegar. E acontece, né? E com conselheiros também. O conselheiro, às vezes, ele é muito bom para aquele momento da empresa e não para durar muito tempo, porque a empresa está passando por um período específico, com uma necessidade específica, né? Então, talvez especialista naquilo. Talvez é uma analogia com o tratamento médico, né? Às vezes você precisa de um cara, você quando se contundiu, por exemplo, eu operei o joelho, eu precisei fazer fisioterapia, acompanhei lá por 3, 4 meses e depois voltei à minha vida normal. Então, com o conselho acontece isso também e com o executivo também. Tem executivo que vem só para fazer uma coisa específica, ele quer fazer um turnaround na empresa, reduzir despesa e tal. Então, tem um pouco disso, tá? Então, por isso que a cadeira é quente, né? Então... E você, Emílio, qual foi a decisão que você tomou, que você fez parte... que do tema, pelo menos, foi o mais difícil para você? Eu acho que na questão de conselho, não tive uma decisão como essa de ter que trocar um CEO, algum membro da equipe e tal. Em vidas passadas, como executivo, sim, você mexe na equipe, contrata um projeto, muda, coisas assim um pouco mais traumáticas, mas que você tem que fazer acontecer. Nos mergers, acquisitions, você trabalha na cultura, trabalha nas equipes, você vê a similaridade das posições e tal. Isso daí você tem que fazer de uma forma muito mais cuidadosa, mas tem que tomar atitudes assim, lógico. Mas é importante você ser muito independente para você poder votar, como o Lísias comentou. Vamos trocar essa pessoa porque não está levando aquela estratégia da forma que a gente está precisando, ou não está levando a empresa, a organização, né? Eu até vi uma situação interessante onde você fala CEO é o Chief Executive Officer. De repente, você, em vez de precisar de um CEO, você vai precisar de um Chief Evolution Officer. Até foi um vídeo que passou por mim, onde você precisa de alguém que enxergue lá na frente, que veja lá na frente, que faça acontecer coisas nessa economia tão dinâmica que a gente está tendo, né? Então, se você não tiver aquela pessoa adequada naquele momento, cara, vamos buscar onde essa pessoa
pode se desenvolver, pode ser necessário difícil, em né? outras posições. Numa empresa pequena, o CEO acaba tendo que resolver todo tipo de problema. A empresa média também, talvez, né? Sim. Sem dúvida. muito difícil. Você faz tudo. Aí acaba que ele sai da estratégia, né? Mas, Rafa, fica míope, né? Agora, o eventualmente. conselho vai te ajudar. O conselho vai te ajudar porque são mais cabeças pensantes para olhar. Cara, vamos olhar naquela direção, vamos buscar aquela estratégia. Eu via, na minha vida de executivo, minha primeira posição de CIO foi em 97. Eu saí da companhia no meio de 2020, no meio da pandemia. Vamos lá. Ou seja, foram 23 anos. Às vezes você fica sozinho. Como é que você vai definir a estratégia? Com quem você vai falar? Tudo bem, eu tinha uma casa matriz na Alemanha que muitas vezes aceitava minhas ideias, como muitas vezes não aceitava. Eu provava por A mais B que daria certo. Sabe? Então tem um desafio aí. Mas quando você tem um conselho, esse conselho vai te trazer outros insumos, vai te trazer outras perspectivas que para o CEO ele vai poder beber de uma fonte que, de repente, ele não está enxergando. Perfeito. Não que não esteja enxergando, porque a maioria dos CEOs deveriam estar enxergando tudo, né? Mas são coisas assim. Então, acho que vale a pena você ter um conselho. Mas, voltando ao ponto, decisões E assim... qual a importância do conselho para, especificamente, já que você falou da associação Trends Innovation, para a inovação? Qual é a fonte assim, aonde o conselheiro bebe a fonte? Qual é o preparo do conselheiro? Talvez seja isso mesmo, né? Ele está numa fase da vida que ele está mais seguro financeiramente e consegue olhar para fora da caixa. Talvez seja isso. Qual é a fonte do conselheiro que quer ser ligado, quer estar mais ligado à inovação? Olha, a formação que eu fiz, temos várias entidades que formam conselheiros. Para você ser um conselheiro, teoricamente, você não precisa de uma formação. É importante, sim, porque você vai saber como atuar, quais são os protocolos, os rituais, quais são as obrigações, quais são a dinâmica de um conselho é extremamente recomendável. Porém, a minha formação foi mais do Trends Innovation, que olha futuro, tendências de inovação. Além da parte, digamos assim, mais pura do conselho, financeira, jurídica, as bases, né? De todas as bases que a gente tem, você tem que entender o futuro, saber quais as tendências que vão impactar afetar o negócio e, através da inovação, você vai buscar alternativas para que a empresa seja longeva. Então, acho que hoje, inovação, a gente já viu. Tá passando o caminhão, ou você pula nele e se agarra, ou você é atropelado, né? Talvez seja isso. Cara, em tudo. Antigamente, eu não pedia comida por telefone. Você vai num restaurante, o restaurante faz o prato bonito para você, você come com os olhos primeiro, depois vem aquela coisa gostosa. Hoje ele chega no bagageiro de uma moto, cara. E você tem que se adaptar. E aquele restaurante que não se preparou, pelo menos no começo da pandemia, sofreu bastante. Mas o meu negócio é super inovador. Eu faço móveis escolares. Cada vez eu trago uma inovação no móvel escolar e agora a última versão veio com um tablet. Cara, chegou a pandemia, ninguém foi para a escola. Ou seja, não adianta você ser só inovador sem entender o contexto. E o comportamento humano também. Você não vai vender teu produto, por mais inovador que você seja. Então, é um mix de muitas situações. Nós costumamos a buscar discussões, palestras. Tem algumas organizações de estudiosos do futuro para saber o que pode acontecer. Então, são coisas bem interessantes que a gente... É a parte legal, né, do conselho. Os nossos lifelong learners. Aqui só, agora, falando assim como, né, você pensando no conselho especificamente, o tema de inovação, né? Então, o Emílio citou, né? Tem vários temas que o conselho tem que estar com
com o nariz, né? Em cima, sim. O nariz em cima lá. A parte de inovação, ao meu ver, né, o grande papel do conselho é que ele consiga fazer que a empresa trate desse tema, tenha um plano, né? Porque o conselho não vai inovar. Poxa, bota aí um super inovador no conselho. Legal, ele vai ajudar, mas ele vai lá uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Ele não é executivo. Né? Perfeito. Então, assim, o conselho tem que... Existem mecanismos, assim como existe um mecanismo para você olhar demonstrativo financeiro, para você olhar estrutura tecnológica, segurança, né? Pessoas, etc., tem que ter um mecanismo também de prestação de contas, né? Ou de informação, ou a disciplina, né? Se falou também de você ter agendas, né? Existe a figura de agenda temática nos conselhos, que você trata diversos temas de forma planejada. E inovação tem que ser um desses temas. E, assim, né, normalmente o corpo executivo traz o tema e o conselho calibra, né? Cutuca, isso aqui não estamos indo para o caminho certo, eu acho que devia ir para cá, eu acho que devia ir para lá. Não, isso aqui está ótimo, pisa um pouco no freio. Né? Então, tem um pouco disso... Né, que acaba fazendo, tá? Então, porque eu lembro uma vez, isso na própria, na TecBan, a gente tinha 2 ou 3 pessoas de inovação e uma vez um dos diretores chegou para mim e falou assim, mas a nossa área de inovação não inova. Eu falei, mas ainda bem, né? Eles estão aqui para fazer a empresa inovar, eles não são eles que vão inovar. Né? Então, o conselho é algo parecido, o conselho tem que ter capacidade, né, no seu conjunto de fazer as perguntas certas, de puxar a empresa, né, por exemplo, para uma internacionalização, né, para uma compra de uma outra empresa. Então, esse tipo de coisa, o conselho tem que ajudar o corpo executivo onde ele não tem essa vivência, entendeu? Lídias, uma pergunta, então, até para a gente desmistificar essa palavra tão falada, né? Equity. O que é equity? Qual é o papel qual é o valor do conselho para um equity de uma empresa? E aí eu vou além disso. Qual é o valor da inovação para um equity? Na linha do balanço lá, qual é o valor de ter investimentos em inovação para uma empresa? Eu acho que assim, se você consegue vestir isso bem, caracterizar, demonstrar e mostrar que você tem produtos que estão gerando receita nova, oriundos de inovação, tudo, tem um valor bárbaro, né? Isso ajuda a melhorar o multiplicador da empresa, assim como a presença do conselho, né? Que acho que o Emílio cobriu isso, também é um item que faz você ser valorizado, porque quem olha de fora fala, essa gestão, além da gestão, tem a preocupação de, né? De ter alguém extra para fazer. E assim, pensando em equity puro, né, da empresa, você tem aí uma visão minha, tá? Existem conselhos que, dependendo do que vai se fazer, ele ganha um variável em ações, né? E aí ele tem interesse que a empresa dê certo, né? Claro. Tem, mas você, como conselheiro, passa a ser acionista da empresa. Então, você que é um conselheiro independente, você passa a ser um conselheiro... Não mais independente. Então, tem aí uma área cinza aí para definir, né? Não tem verdade absoluta, né? Eu, pessoalmente, não gosto, né, de atrelar uma remuneração variável a algum trabalho que eu estou fazendo. Então, me contrata como executivo, né? Então, acho que, pensando, né, no tema como um todo, tá? Então, não só de valorização do teu equity num potencial negócio perante o mercado, mas também pensando em como você distribui isso daí. Para executivos, para mim, faz todo sentido, né? Para conselho, eu pessoalmente sou bem cético, porque eu acho que você mistura estação. Vou fazer uma pergunta aqui falando um pouco da Tesla brasileira.
Tesla é um apelido que deram para a VEG, né? Que está indo super bem, com várias VEG. iniciativas sustentáveis e, né, muito um exemplo de empresa. Empresas brasileiras são incríveis, né? A gente aqui não fala muito delas, mas eu sei que uma das coisas que fizeram eles mudarem a trajetória da empresa foi o conselho e a decisão do investimento pesado em P&D e inovação. Qual seria, na visão de vocês, um percentual médio de uma empresa que quer ser perene, quer crescer, quer continuar crescendo? Qual percentual de faturamento vocês acham que... Claro que empresas de vários tipos de tributação, etc. Mas quanto vocês acham que seria o certo, ou em parte do lucro, ou em parte do faturamento bruto, que seria o certo para investir em P&D e inovação? Puxa. Pergunta difícil, hein, Rafa? Difícil, É por causa da indústria. Quanto os acionistas aceitarem, talvez, né? Tem que parar de pé, né? Não, eu comentaria de uma forma diferente. Quando você fala de inovação numa empresa, você tem que ter uma mudança de cultura para que todos enxerguem inovação. Precisa, sim, ter budget. Não saberia tem que te estar no dizer papel, né? Tem que estar no papel, quanto né? seria do faturamento, de dinheiro, mas deveria começar por cima. Não só do conselho, mas também o CEO deveria encabeçar essa mudança para a inovação. Deveriam permeabilizar pela empresa inteira. Você tem que ter toda a empresa pensando em inovação. Nós tivemos uma experiência bem bacana, que foi uma diretriz da Casa Matriz, na época, que chegou aqui no Brasil, e dali nós passamos a criar vários eventos para inovação. Acabou a área de IT encabeçando isso, porque a hora que você vê é o que está mais perto, mas isso não pode ser dali. Mas nós criávamos embaixadores, o Innovation Coaches, os coaches de inovação em todas as áreas. E a coisa mais legal foi ver que 2 Innovation Coaches de outras áreas se juntavam para rodar um design thinking para outro tipo de coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é, resumidamente, você precisa trabalhar na cultura para que todas as áreas comecem a enxergar a inovação e, a partir daí, você comece a tirar produtos, melhorar processos, resolver problemas através da inovação que você não estava enxergando antes, né? Empresas grandes, isso daí é como fazer uma mudança de rota num navio. Não é fácil. Tem um aspecto, acho que cultural, né? Que a empresa tem que ter, e acho que é muito isso que você cobriu, né, Emílio? A empresa tem que ter capacidade de inovar e saber o que é inovação, e isso ser a forma das coisas acontecerem. E tem sim, talvez por efeito reverso, se você não tem budget, né, definido, você não tem, por exemplo, você não tem budget de marketing, né? Você não tem budget de inovação, né? Você tende a ter mais problemas. Você vai fazer inovação por escassez ou por heroísmo, que acontece também, não é? E no caso do Elon Musk, por exemplo, é por loucura? Tem que ser doido para ser inovador como ele, no bom sentido da palavra? Eu acho que assim, é conjunção de coisas, né? E lembrando, né, sempre os grandes empreendedores, né, as grandes sacadas, elas sempre há muito ceticismo no começo, até que depois que o cara faz, o cara é demais, né? Mas a perseverança, né, e a visão, todo mundo foi cético, né? Todo mundo esquece o quanto que o cara passou, né? O próprio Bezos lá da Amazon, tal, que com o negócio de livro, ele passou anos lá tentando mudar a indústria, não sei o quê, e acabou mudando, né? A indústria acabou mexendo. Mas então existem empresas tipo uma Procter & Gamble que tem lá, eles têm, acho que em balanço, 3%, 4% do orçamento em inovação para P&D, né? Para P&D. E assim vai. Então, é R&D, né, que é em inglês. R&D, pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que cada casa tem uma cultura, mas
o mais importante é você ter isso na sua agenda, na sua estratégia, no seu DNA, entendeu? Então, e aí não tem tamanho. É outra resposta assim, não tem tamanho. Por que uma startup, todo mundo faz tudo? Né? Eu vou fazer uma provocação aqui. Você já participaram de um conselho ou de alguma reunião de conselho em que o CEO, vamos imaginar a figura holística, que eu estou falando do Elon Musk, porque ele é muito ele é muito forte, né? É uma pessoa com uma opinião muito determinada. Ele chega e ele peita os conselhos, não segue o que o conselho falou, vai pela cabeça dele e ele acerta. E já teve situações que ele errou também? O que vocês já passaram disso? Eu não tenho detalhes, né? Ele acho que ele é um cara muito extremo, né? Então ele faz a coisa parecer mais. A Pia, ele entrando no Twitter com a Pia. Ele faz a coisa mais parecer passional do que racional. Isso eu acho que é uma coisa que ele poderia. Eu estou fazendo coisas que fazem sentido. A forma como ele faz acaba alterando. Porque agora, se ele tem um conselho e ele vai contra o conselho, ele não tem conselho. Exato. Boa. Então, acho que é isso. Então, se o CEO peita o conselho, ele vai pela cabeça dele, ele não tem conselho, não serve para nada. Você tá gastando, aí sim, você está gastando dinheiro à toa. Boa. É um encontro de amigos ou ex-amigos, né? Alguma coisa assim, né? Boa, muito bom. De amigos que passaram a ser ex-amigos, né? Exatamente. Muito bom. Você já teve alguma situação assim? Não, assim também não. Muito radical a esse ponto? Muito radical. É aquilo que foi discutido, né? Cara, para que conselho se eu mando? O conselheiro está ali à disposição da empresa como o dono da empresa, o CEO, está disposto a ouvir o que o conselho vai trazer. Vai trazer. Porque a intenção é sempre fazer a empresa crescer, fazer a empresa chegar a vários anos, ser longeva e tudo isso. Agora, se não, cara... Estamos brincando aqui, né? Então não dá certo. Lízias, qual empresa multinacional você mais admira ou mais admirou na sua existência? Multinacional? Qualquer empresa. Aquela que quando você pensa, putz, que legal, essa empresa aqui, eu acho que ela é diferente. Eu acho que num tempo era a General Electric, né? Que ela realmente foi um ícone. Né? Tem até livro deles, E depois eles chegaram num ponto que eles não conseguiram se reinventar. Né? E é curioso, né? Você vê que eles eram absolutamente primeiro e segundo em todos os mercados que eles estavam, por estratégia, e eles próprios se enrolaram. Né? Então, daí vem as empresas mas ela está mais de digitais, repente, né? Nada impede dela voltar, né? Porque ela é uma empresa ainda muito grande, né? Sim. Não, né, eu só estou dizendo, sim. Eles ainda estão tentando botar a cabeça para fora d'água porque eles criaram um negócio que acabou virando um problema para eles depois. Muito grande, né? Exatamente. É um navio muito grande. Exatamente. Então, agora, né, eu pessoalmente, né, Microsoft, né, o próprio Google, são histórias... Que Microsoft bateu a cabeça também durante um tempo, né? Sim, se reinventou. Se reinventou absolutamente de forma o próprio incrível. Bill Gates saiu, né? Então, você vê, a empresa hoje é profissionalizada, né? Então, é um super exemplo bom de boa governança. Né? Pararam de vender a mídia do Windows, né? Lembra da mídia do Windows, né? Tem um super caixa e tal. Então, assim... A própria Apple, né? A Apple também já, né, oscilou muito, né? Ela foi arrogante num determinado momento, né? Quando eu fiz um programa nos Estados Unidos, né? E quando eu fui para a universidade, isso foi em 93, todos nós alunos, nós éramos 120, cada um de nós tinha uma máquina da Apple, já com CD-ROM, né, que dava de 30 a 0 no Windows. Deve ser o Lisa, né? Não, então. Já tinha videocase, né? Porque a universidade era baseada em cases, né? E assim, ela, por querer ter que todo mundo quisesse lá o chip dela, o processador, etc., a máquina dela,
o Bill Gates veio por fora e levou embora, né? E quase a Apple deixou de existir, né? Então, e você vê, Perfeito. hoje você vê a empresa que soube aprender, né, com todos esses erros, passou um bom tempo... E detalhe, você deu exemplo de... A gente estava falando aqui de demitir o CEO, né? Opa! No caso da Apple, isso aconteceu de fato, né? Ele foi demitido. Exato. E criou lá a voltou Pixar, depois. Né? E voltou depois, né? Incrível. Para quem não sabe essa história, o Steve Jobs ele foi demitido da sua própria empresa, continuou sócio, né? Montou uma empresa chamada Pixar, que foi a primeira que fez aquele filme que era o Toy Story, né? Toy Story. Isso, e depois foi recomprada pela própria Apple e voltou a ser presidente. Então, o Steve Jobs é um exemplo. É um exemplo incrível, maravilhoso. Então, é engraçado. Nesse caso, o conselho se equivocou ou naquele momento ele precisava de um chacoalhão? Eu acho que foi feito, né? E ele próprio admitiu, como acionista, né, fundador, ele próprio admitiu que a empresa estava maior do que a capacidade dele, né, de gerir. Perfeito. Né? Então, isso também é uma qualidade que poucos fundadores, administradores têm. Sim. Né? Então, de fato, isso foi um momento importante, foi bom para ele, porque ele foi tirado de uma zona de conforto, foi colocado à prova de novo e ainda trouxe mais inovação para a Apple depois com a Pixar. Olha que incrível, né? Como é importante a gente ter esse chacoalhão, né? E tem uma empresa que eu lembrei agora, né, que é pro lado mais de ESG aí, que é super, que é a Patagônia. Olha que legal. Que é das roupas, das roupas, eu adoro. Eles são tem umas 100%, né? E tem toda uma estrutura, né, do pai com a família, de já estar profissionalizado, tudo bonitinho e tal. Então, assim, né, o pai teve, além da visão do negócio, ele teve a visão de o que eu faço para isso daqui perenizar. E, normalmente, você traz gente de fora para te ajudar a enxergar o que você não enxerga, né? E aí, né? Provavelmente tem um conselho consultivo, alguma coisa. Tem uma coisa interessante que é bem engraçado. Eu li em algum livro, mas faz muito tempo já, por isso que eu não vou lembrar a referência aqui. Mas que falava o seguinte: se você quer inovar, se você quer criar algo espetacular, queime as pontes. Eu não sei quem foi que falou isso, peço perdão aqui, eu vou tentar lembrar. Se alguém souber, comenta aqui, coloca no comentário do vídeo, a gente agradece. Que significa que quando você queima uma ponte, como é o caso da pandemia, que queimou várias pontes para muita gente, né? Você não tinha como voltar para trás. O vírus chegou, dali para frente o vírus já estava instalado, você tinha que se reinventar. No caso do Jobs, ele saiu da Apple, ele tinha que se reinventar. No caso do Elon Musk, eu vou citar um caso dele, que ele estava já quase sem caixa para fazer o lançamento dos foguetes, estava dando errado, ele que ele tinha o dinheiro para fazer um último lançamento. E aí ele revisou todas as contas lá, junto com os engenheiros e tal, e falou, gente, isso aqui tem que ser o lançamento. E aquele lançamento permitiu um aporte da NASA de dinheiro do governo, que fez com que empresas continuassem sobrevivendo, e foi o primeiro... A SpaceX, né? A SpaceX, exatamente. Também foi ele, nesse caso, ele mesmo queimou a ponte dele, porque era a última chance, né? Vocês acham que isso faz sentido? Que em algum determinado momento, esse ponto de inflexão, ele, apesar de ser controverso, é importante? Ou ele traz benefício? Porque ninguém quer queimar uma ponte, todo mundo quer segurança. Mas às vezes se preocupar tanto com segurança faz uma empresa não querer investir em inovação. Não é verdade. Você tem que ter equilíbrio. Você tem que garantir a tua sobrevivência. Você tem que ter processos que sejam sólidos para tudo isso. Mas jamais você pode esquecer de olhar para frente e sair. Cara, aquilo que eu fazia anos atrás não é a mesma coisa que eu tenho que fazer hoje. As coisas mudaram, o mundo mudou, a economia mudou. Estamos numa nova economia, estamos numa nova forma de trabalhar. Você vai contratar pessoas para a tua equipe. Quando eu comecei, nossa, tinha que ter área, tinha que ter espaço, etc. Burocracia. Hoje, você não precisa. Se você contratar alguém que queira estar na empresa, hoje está ficando cada vez mais raro. Ou seja, se você tem que explicar, né? Você tem que explicar. Isso acaba, de uma certa forma, mexendo na cultura da tua empresa.
Mas hoje você contrata recursos no mundo inteiro. Como os recursos do teu país, da tua cidade, são contratados em empresas globais. Há quem Se diga você que o não olhar home pra office frente- estraga a cultura. Estraga a cultura ou não? Da forma que era feito antes, talvez leve a essa percepção. Porque você tinha ações, você tinha uma série de outros eventos dentro da tua companhia que você participava. Hoje, cada um trabalha no momento que achar melhor e desde que entregue resultado, né? Então, tá indo muito bem. Então, aí voltando à tua pergunta, se você não olhar, se você ficar na segurança, você tem que tomar passos maiores. Eu acho que na minha carreira inteira e para as minhas equipes, eu incentivava a tomar um passo maior. Eu sempre falei para o pessoal, e se alguém que trabalhou comigo Comenta aqui no vídeo, ó, dos dois, né? essa Miri e discussão, Lízias. Trabalhou com eles, comenta aqui. vai ver que você tem uma coisa que eu sempre dizia, né? Ou você faz a história, ou você vai fazer parte da história. Fazer parte da história é bacana também. Cara, eu estou apoiando esse projeto, eu estou fazendo isso. Agora, se você quiser sentar no drive seat ali, pegar o timão do barco, você tem que dar passos maiores. Então não adianta você seguir... Passos maiores que a perna? Eu vou dar um exemplo. Por que Às vezes, com segurança, cara, mas vai. Mas existe? Eu tô brincando, eu tô provocando porque, assim, eu tô me colocando aqui no lugar de um presidente de uma empresa grande, tradicional. A empresa grande tradicional está sofrendo um pouco, caixa diminui, o lucro diminui. Aí ele fala assim, bom, no curto prazo, para eu manter a minha empresa, eu preciso manter caixa. No curto prazo, eu preciso sobreviver. 3, 6, 1 ano. No longo prazo, se eu não gastar ou investir aquele caixa em inovação, eu vou chegar realmente a uma hora que eu não vou ter mais aquele caixa. Então, olha que decisão dúbia e difícil para um presidente de uma empresa tomar, né? Qual o momento de fazer esse investimento e sabendo que ele faz um investimento que pode prejudicá-lo no curto prazo, mas que no longo prazo aquilo vai favorecer. E isso no mundo de uma empresa de sociedade aberta, acho que é muito pior, né? Porque ele investe um dinheiro numa empresa tradicional, que não está muito ligada em inovação, mas agora vai começar. Ele pega o dinheiro do caixa, mesmo conversando com os investidores, ele aplica aquele dinheiro para a inovação, vai diminuir lá o resultado por ação. E as ações da empresa vão cair. Olha que louco. Mas ele vai estar pavimentando, de repente, um futuro, né? Agora, as grandes sacadas, as maiores inovações vêm com períodos de crise, né? Vem A com crise escassez. que aflora esse tipo Inclusive de dinheiro, né? Então, né? Eu acho que é um ciclo que alimenta, né? E você tem que saber ler essas coisas, né? E outra... As empresas também que estão indo muito bem também ter a disciplina de se desprenderem do momento ou da glória atual para poder pensar no próximo passo, né? Qual que é a próxima onda, né? Entendeu? Então são coisas que né? Eu trabalhei com uma pessoa que falava, não vamos desperdiçar uma crise, né? Fantástico. Né? Então, Eu tava assistindo uma série que acabei de acabar a primeira temporada, que, inclusive para você mulher, né, é incrível, Dia das Mulheres, chama Rainhas da Bolsa, tá no Netflix, e elas são as primeiras mulheres que começaram a operar com ações, né? E o país era o Kuwait. Era no Kuwait. E em 1987 teve uma instabilidade no Irã e tal, Estados Unidos, e aquilo gerou uma guerra, entre aspas, não uma guerra propriamente dita, mas como se fosse. E elas investiram, naquela época, elas investiram em empresas de entretenimento, que eram cinemas. Porque elas sabiam que as pessoas, quando têm um problema, elas fogem da realidade. Eu estou provocando isso por quê? Será que existem dois tipos de pessoas? Aquelas que fogem da realidade quando tem um problema e aquelas que são absolutamente levadas à sobrevivência ao extremo. Existem esses dois tipos de CEOs?
Você tem que ser resiliente, né? Se você não for resiliente, principalmente na nossa área, a vida é curta, porque... Mas desculpa, acho que eu até coloquei de uma forma que parece que ele é irresponsável. Não. Ele fugiu da realidade por algum período, né? Para que a mente dele pudesse ficar leve para depois voltar a pensar numa coisa disruptiva, né? Porque também senão ele enlouquece, né? O que você não pode juntar, né? É visionário, né? Com irresponsabilidade, né? Ou com a forma como você vai fazer é super importante. A visão, ela tá lá. Como você vai fazer, o que é o quê, né? O como e quando, acho que são as torneirinhas lá que você tem que administrar para você conseguir, né, ter esse tipo de... E pensar sempre, né, que você tem muitas situações que a gente conhece são os casos de sucesso e a gente conhece poucos casos de insucesso. Verdade. Né? Ninguém fala quando perde, né? O índice de mortalidade de startup, né? Que é super alto, porque são várias ideias, algumas super boas, mas que não conseguem materializar. Perfeito. Você tem um monte de release de imprensa de startup início começando, mas você não tem nenhuma notícia dizendo quem é que deu errado, né? Ninguém enaltece o erro, né? Ou a falha. E a mortalidade acho que é 80%, alguma coisa assim. É grande. É um número... Rafa, desculpa. Claro, não. Por favor. Não, vocês comentando sobre isso, veio um insight. Antigamente, a inovação, ou uma boa ideia, era guardada a 7 chaves. Você não falava, você guardava, você vai lançar um produto. Então, para isso, você tinha que desenvolver, fazer tudo sozinho. Muitas vezes, você gastava todo o dinheiro e acabava e a ideia não ia para frente. Hoje, quando você faz uma inovação, você faz uma cocriação. E essa cocriação, você faz um negócio bacana, então eu preciso desse teu conhecimento. Outra pessoa faz, vem para cá. Você acaba criando. E aí pode ser que mude um pouco a forma. Você não vai morrer logo depois. Você ainda continua sendo visionário, você ainda enxerga lá na frente, mas você tem recursos para já colocar em prática, porque você está trabalhando com mais, digamos, parceiros. Lógico, que você receber por aquilo também vai ser dividido ali com todos que participaram. Mas eu acho que a cabeça está mudando. A gente está trabalhando mais com uma inteligência coletiva, a gente está usando mais essa questão de comunidade do que ir sozinho, né? O próprio modelo, né? O próprio modelo de você inovar com parceiros, né? Versus você inovar tudo sozinho. Também acho que é outra coisa importante. E mais uma última, assim, agora a gente está entrando para a última etapa do podcast, mas eu queria provocar vocês para uma coisa. Até onde vai a empresa e até onde vai a vida pessoal do executivo, do CEO? Aqui não tem a ver só com o conselho, mas tem a ver com vocês, com a visão de vocês. Até onde vai a preocupação de vocês, às vezes até com o CEO. Eu digo isso porque... vocês são, para quem não conhece, o Liz e a Emília são referências executivos referenciadíssimos das mais altas inteligências emocionais que eu já conheci. Então, vocês já tiveram situações que vocês chamaram o CEO da empresa, o cara estava lá com um problema em casa, separando a mulher, não sei o quê, improdutivo, e falaram, cara, vem cá, deixa eu trocar uma ideia com você. Isso já aconteceu? Até onde para isso? Olha... Tô dando um exemplo hipotético de um empreendedor que deu muito certo e... Não, enfim. Eu acho que, assim, proximidade, né, com o CEO é uma coisa super importante, principalmente nos tipos de empresa que eu trabalhei, que tecnologia era core, né, então é crítica, né, missão crítica e core, né, então para o futuro da empresa, para o dia a dia da empresa, então tinha que ter uma química boa, né, então acho que... E óbvio, né? O lado pessoal, você, dependendo da pessoa, você abre um pouco mais ou não, né? Então, não é que você relacionamento estritamente profissional com alguma coisa pessoal ou ambos, né? Então, eu acho que não tem uma regra. Não tem uma regra. Depende muito de quanto... Porque o CEO é um cara solitário. Um VP, no meu caso... nas empresas aí, praticamente nos últimos 20 anos, o responsável por uma área inclusive numerosa,
você também é solitário, porque se você chama alguém para almoçar, quem não foi convidado fala, pô... Não é? Não é uma coisa tão simples, né, cara? Às vezes não teve maldade então, nenhuma, mas gera um então problemão. você não pode se abrir. Agora, eu trabalhei com CEOs que eram caras super abertos, que dividiam a agenda, que ajudavam, usavam a gente, né, os VPs, né, os diretores, para ajudá-lo a pensar. Então, tem diferentes situações para cada situação, tá? Então, eu acho assim, né, e um pouquinho do que você perguntou, o pessoal me perguntava, como é que você arruma tempo para jogar tênis? Né? Eu falava, eu ponho na agenda. Né? Sério, você põe na agenda? Eu ponho na agenda. Tá lá na minha agenda, tal hora eu vou jogar tênis. Que legal. Né? Então, assim, e tem que ter essa prioridade, né? Senão, porque se você não se prioriza... senão você não... Né? Então, senão você joga fora a tua vida pessoal, a tua vida familiar, né? Eu tive, quando eu estava no JP Morgan, eu tive situação que eu tinha que ir muito para Nova York e tal, que um dos meus filhos falou para mim, eu dei uma ordem, ele falou, você não fica aqui em casa, eu não tenho que obedecer tua ordem. Nossa, que violento. forte, cara. Forte, né? Então, mas isso, você foi de multinacional, você sabe o que eu tô falando. Que né? Foi então, forte, assim, mas deu resultado, né? Não, mas tudo bem. E assim, né? Você vai fazendo esse equilíbrio, né? Então, agora, com vida de conselheiro, eu consigo balancear muito mais, né, esse lado profissional, que eu gosto muito, né? E acho que uma das opções, né, quando a gente elege para ser conselheiro, é para você continuar plugado, de certa forma, nas corporações, né? Com o lado pessoal. Mas acho que uma das coisas que me ajudou muito, né, foi essa disciplina de sempre ter o meu tempo reservado, né? Seja lá para o que fosse, né? Seja Perfeito. ele para a família, seja ele para... Né? Então, para o seu esporte, isso, alguma coisa exatamente. Assim. Então, acho que isso também tem um pouco de... Né, os workaholics, né, que a gente fala, o cara acaba virando a empresa, né? Perfeito. Entendeu? Então, acho que tem que haver... E com o negócio da pandemia, quebrou isso, né? O cara ia para a empresa, muitos CEOs iam para a empresa, ficava lá sozinho, não tinha ninguém, né? Então, tem algumas coisas que aconteceram que ajudaram a reflexão e hoje você percebe muito que as pessoas não têm mais nenhum problema de falar que vão cuidar da família, que vai buscar o filho. É verdade. Que antes, mudou o comportamento humano, né? Era um o pecado, cara falava né? assim, como assim? Uma senhora de trabalho, 6 da tarde, Vai lá, Emilio. Fazendo só um contraponto. Contraponto não, complementando, que parece muito aquele filme Senhor Estagiário, né? Que a empreendedora começa a dar muito certo, mas ela acaba falhando porque ela tá tão preocupada com o negócio que ela não vê essas coisas pequenas e tal. E a experiência, né? A bagagem, a casca faz diferença. E eu tô comentando isso para perguntar para você, Emílio. É possível ser conselheiro do CEO direto? Não ser um conselho da empresa, ser um conselho para o CEO? Existe isso? Como advisor, né? É um advisor? Sim. Por exemplo, se algum CEO que está assistindo a gente aqui, super bem sucedido, quiser contratar um conselheiro, ou mesmo... Eu estou recomendando eles aqui, tá? Porque os caras aqui são feras. Mas isso existe. Isso existe. Você pode aconselhar, né? Você pode aconselhar, você pode fazer sessões de mentoria... Tudo aquilo que você passou... Aqui esse negócio de mentoria, todo mundo fala mentoria. Eu já tô... dá até um frio na espinha, né, galera? Mas nada contra quem faz a mentoria do jeito certo. Mas tudo é mentoria, né? Da mesma forma que hoje você tem conselheiros de todos os tamanhos, experiências e tal. Tem conselheiros e conselheiros. Tem CEOs. Tem CIOs e CIOs. Hoje em dia o mercado está bem abastecido com pessoas de várias... maturidades e experiências da vida, né? Mas se você precisa de alguma ajuda, por que não chamar alguém para bater papo? Quando eu saí do mundo executivo, que eu comentei que eu abri uma consultoria, eu estou atuando em conselho, monto conselhos em empresas e estou mentorando jovens de baixa renda, etc., 100% pro bono.
a minha ideia inicial foi o quê? Vou devolver para a sociedade, eu vou devolver para o universo tudo aquilo que você já passou. Cara, foram batalhas. Você não era nascido ainda, mas eu fiz a primeira implementação de SAP da empresa, da Bayer, no mundo. Eu acho que foi uma das primeiras da América Latina, em 1995. Fui para Waldorf em 94 para discutir, porque o sistema não tinha ICMS, não tinha IPI, não tinha ISS, porque é diferente. E aí visitei várias vezes a sede lá e foi aquela, vamos na raça, entra a resiliência, se enfurna numa sala, você não vê o dia passar, porque tinha uma cobrança muito forte e deu certo. Vamos ali. Sabe, então, tem tanta coisa que você vem fazendo e o meu ponto era, vou devolver para as empresas. De preferência, as empresas de pequeno, médio porte, que são as que mais sofrem com questão de budget, de estratégia, de transformação digital, de criar uma linha para a sua tecnologia, tudo isso, né? Então você fala, devolve um pouco para fazer o negócio acontecer, senão... Perfeito. Emílio, a gente está chegando no final do podcast, mas eu queria fazer uma provocação. Né? Eu queria que você falasse em um minuto, talvez um minuto, como se você estivesse olhando para a câmera, né, para aquela câmera ali, qual é o conselho que você daria para um CEO que tem uma empresa que começou a decolar, ou o CEO que está penando um pouco? Qual conselho... Agora estou tirando vocês do papel de conselho administrativo e para um conselho mais direto, o ser humano. Qual conselho você dá para esse empresário que está começando e está lá tropeçando, dá certo, vai, não vai? Quais são os valores que você... O que você recomenda para ele, para aquela câmera ali? Bom, o que eu poderia dizer é não desista. Se aquilo ali é um sonho de levantar uma empresa, de fazer alguma coisa que você sempre sonhou, vá em frente. Se puder, converse com pessoas que já passaram por essas experiências, que já tiveram aí uma longa trajetória feita nas suas carreiras, para trocar ideias. Networking é fundamental, precisa estar conhecendo quem faz o quê no momento correto. Ser empresário no Brasil não é fácil mesmo. Se conecte com pessoas do bem que queiram e possam te ajudar para seguir adiante, porque, afinal de contas, a gente não faz nada sozinho, né? Então, se eu cheguei até aqui, porque eu tive uma equipe maravilhosa, uma família maravilhosa, amigos fantásticos. Então, com isso, vamos tocar para frente. Se eu puder ajudar... Emílio, para te encontrar, dúvida. Quem quiser te encontrar, conhecer um pouco mais você tem o LinkedIn, Emílio Burlamark. Burlamark, é fácil de achar. Instagram você não tem? Instagram... Mais ou menos, né? Mais LinkedIn. Nada. Perfeito. O telefone está por aí, Perfeito. Tá fácil. Perfeito. Divintech, se alguém quiser ver. Mas Obrigado, tá de Emílio. boa. Lísias, um minuto para você falar assim, qual é o conselho mais honesto que você daria para um empreendedor? Por exemplo, se você é um empreendedor que está batalhando, está apanhando, está tropeçando, qual é o conselho que você daria mais sincero, como se fosse um filho seu, como todos os CEOs que você ajuda praticamente acabam sendo, né, para aquela câmera? Eu acho que sempre vale um momento de reflexão, né, dar uma descolada do presente e pensar como desenhar o futuro, pensar em quem pode te ajudar, né, e ter humildade e coragem para buscar ajuda, porque muitas vezes sozinho, seja dentro da tua empresa, muitas vezes está aí dentro da tua empresa, isso né, que você está precisando, ou na roda de amigos ou de amigos, né? Então, as pessoas podem indicar. E esse trabalho, né, como advisor, por exemplo, onde você vai trazer alguém que vai te ajudar a enxergar outras perspectivas, outras coisas, e muitas vezes evitar que você, né, tenha que fazer o caminho tortuoso aí. Então, é uma forma, acho que é simples, né, mas precisa de coragem, precisa de humildade e também de
de enxergar isso como uma oportunidade. Então, né, fica a dica aí, tá? Para quem quiser te encontrar, qual que é o seu LinkedIn? Lísias Lauretti. Então vai estar aqui Como não tem muitos Lísias, é fácil. Vai estar aqui na descrição do canal o link dos 2 LinkedIns, para que você possa se conectar com eles, pedir ajuda e, eventualmente, contratar também como conselho para sua empresa, porque são pessoas do mais alto grau e libadas aí que a gente conhece. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Tech é Top. Espero que você tenha gostado, que você tenha ativado o sininho, tenha clicado no curtir, compartilhado na rede social. Se gostou de algum trecho específico, comenta, marca alguma pessoa que você acha que esse conteúdo vai ser relevante, aquele seu amigo empreendedor, aquele que está apanhando, coloca, porque isso é sempre um incentivo para que a pessoa continue lutando, sabendo dessa energia positiva dos amigos que estão ali incentivando. Então, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Parabéns você, mulher maravilhosa. Parabéns, minha mãe, um dia onde quer que ela esteja. Então, é isso aí, pessoal. Esse faz um Tech é Top. Muito obrigado. Boa, Obrigado, Rafa. Valeu. Obrigado aí pela Obrigado pelo convite, né? É isso aí.